Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha, vamos para mais uma aula? É, Na verdade, pessoal, a ideia da aula de hoje é que ela seja ao vivo, tá? E será ao vivo, mas nós estamos passando por algumas dificuldades com os aplicativos de aulas, de conversas online. Então, caso tenhamos algum tipo de problema e não consiga ser gravada a aula, vamos garantir e eu vou disponibilizar essa aula no YouTube de qualquer jeito, tendo a aula gravada ou não, tá bom? Hoje é a nossa última aula antes da revisão para a prova e antes da prova, obviamente. Esse é um assunto que é muito importante. Nós iríamos fazer isso presencialmente e, na sequência, iríamos fazer nossa conversa sobre um conteúdo muito importante. Mas vamos aproveitar e vai ser uma aula bem interessante olhando para vocês, tá bom? Então, a ideia hoje é que a gente discuta um pouco sobre o filme Como Eu Era Antes de Você, este filme aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele é bem bacana por alguns motivos que nos contribuem muito com a questão da deficiência física, da tetraplegia. E na sequência vamos falar um pouco sobre alguns elementos acerca desse filme e principalmente sobre a eutanásia, tá bom? Sei que não é um assunto super prazeroso para uma segunda-feira à noite, mas é um assunto importante, a gente precisa debater e entender um pouquinho sobre isso, porque isso afeta e acarreta muito a vida das pessoas com deficiências mais sérias, mais severas, tá bom? Então vamos lá. O filme, pessoal, ele é baseado num livro. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpa se tiver algum som muito forte atrapalhando. Começou a chuva forte aqui na minha região, com vento, então pode ser que o barulho atrapalhe um pouco. Mas vamos lá, né? Voltando, o filme ele é baseado num livro homônimo, né, com o mesmo nome, e ele é um filme é um filme, um romance, e trata da história de duas pessoas que viviam em mundos completamente diferentes e que de repente se encontram de forma muito inusitada e a vida deles se entrelaçam, e é muito legal em relação a isso. Então o filme é estrelado pela Emilia Clarke, essa mulher vocês conhecem, acho que de Game of Thrones e de vários outros filmes, e o Sam Claflin, né? Ele não é tão famoso, mas ele tem feito bastante filme, inclusive ele fez a saga Jogos Vorazes. É um ator que tem conquistado bastante espaço e é um bom ator de fato, tá? No filme, os atores, né, os personagens, vivido por esses atores, é um rapaz de uma família rica que sofre um acidente e fica tetraplégico. Lembram a diferença entre plegia e paresia? Vocês vivenciaram e viram um atleta do rugby em cadeira de rodas tetraparésico, onde ele tem movimentos de membros superiores, mas com muita dificuldade. E nós temos o caso dos tetraplégicos, são pessoas que movem praticamente nada, pescoço, fala, coisas do tipo, mas muito pouco, né? Então aqui é importante a gente debater um pouquinho sobre isso aqui, vamos falar em relação a eles, esses dois, sobre a tetraplegia dele e sobre a relação dela com ele. Ela é uma menina de uma cidadezinha da Inglaterra, que começa a trabalhar como cuidadora dele, como uma acompanhante para ele, né? E acompanhante no sentido de fazer tudo, né? Porque um tetraplégico, como vocês sabem, tem uma dificuldade muito grande para realizar várias ações do seu dia a dia, várias ações do dia a dia. E nesse filme, ela tem muita dificuldade no começo porque ele é um cara que tinha tudo na vida, família de condições financeiras, então ele era um cara muito ativo, muito bonito, que viajava, tinha muitas mulheres, e de repente ele perde tudo isso num acidente, ele é atropelado, e aí ele fica tetraplégico, e aí ele se revolta com muitas situações da vida. E aqui já é uma indagação interessante, porque a gente vai encontrar muitos deficientes que lidam muito bem com deficiência, outros que não lidam tão bem, e outros que lidam muito mal, né? Tanto quem nasce como quem adquire a deficiência. Isso é uma relação técnico, atleta, professor, aluno muito importante, tá? Cada uma dessas pessoas que nós vamos encontrar na nossa prática, no nosso dia a dia, vão ter uma relação diferente com a própria deficiência, com o próprio corpo e com as outras pessoas, né? Então é importante a gente, desde cedo, entender essas relações, esses comportamentos. Inclusive, eu tenho uma política de trabalho, uma forma de trabalhar, que eu evito num primeiro momento, a não ser que seja importante para uma anamnese,
perguntar de que forma que foi o acidente, ou pelo menos perguntar com detalhes, né? De forma simples, muitas vezes a gente até sabe, mas com detalhes o acidente, ou a causa da deficiência, ou a origem, seja congênita ou adquirida, né? E com o passar do tempo, eu prefiro que essas pessoas venham me explicar com detalhes como isso aconteceu, né? Porque mostra a necessidade de cada um de falar sobre o assunto e como falar, e se quiser falar, né? Então, é uma forma de trabalhar, porque nem sempre essa relação é muito tranquila, né? Muito bem, então no filme eles acabam tendo a relação, e o legal do filme é um filme bacana, é um romance que não é exatamente o tipo de filme que eu gosto, mas que ele me agrada no sentido de como é a relação entre os dois, entre uma deficiência bem severa, que é a tetraplegia, e outras pessoas, né? A sociedade, a dificuldade, as brigas, os momentos de alegria, e que mostra que dá para qualquer deficiente viver bem e se relacionar, independente da situação física, mental que essa pessoa se apresenta, né? Então é muito legal nesse sentido mostrar os momentos divertidos, os momentos bons, os momentos ruins. O filme mostra muitas vezes ele mal, muito mal. Às vezes uma gripezinha é o suficiente para deixar um tetraplégico muito mal, porque o corpo está mais debilitado, né, naturalmente. Então é bem interessante e mostra momentos muito bons deles passeando, se divertindo, dançando, conversando, assistindo, enfim, né? E no fim, eu não vou passar muitos spoilers, né? Mas no fim eles têm uma relação, né? Eles se apaixonam e tal. E o filme traz uma grande indagação ao final, que é em relação à eutanásia, né? E aqui que a gente deixa então para falar um pouquinho sobre isso. O que seria então essa tal de eutanásia, né? A eutanásia, senhoras e senhores, é um assunto tabu. O que é um assunto tabu? Não é tão fácil de falar sobre. O melhor, falar sobre é fácil, né? O problema é dar uma opinião. Ou melhor, o difícil é ter uma opinião, porque de fato é um assunto muito delicado. Eu acredito que alguns de vocês saibam o que significa a eutanásia, mas muitos de vocês não devem saber, né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Eutanásia, pessoal, é definida como a conduta pela qual se traz um paciente em estado terminal ou portador de enfermidade incurável que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. É prevista em lei no Brasil como crime de homicídio. Então a eutanásia, ela é o ato de você matar alguém ou tirar a dor de alguém. Viu como é triste até de falar sobre, né? Porque é muito complicado. É muito complicado. As definições para quem é a favor e contra, já vamos chegar lá, é muito complicado. Então a eutanásia, ela, vamos supor que as pessoas estão em estados terminais ou com alguma doença muito séria ou com um estado de dor latente, não tem recuperação, e aí a pessoa comete e faz a eutanásia. Né? A eutanásia é sempre feita por uma pessoa, por um terceiro perante alguém. Geralmente por um médico, né? Ou alguém autorizado a tal ação. Como está ali no finalzinho, no Brasil não é permitido, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas em alguns países no mundo, como Holanda, Suíça, Bélgica e até aqui no Uruguai é permitido. Tá? A Holanda já é um país que ele tem por característica ser um país liberal nesses assuntos, né? Não vou entrar aqui em conceitos de liberalismo, não é isso. Quando eu digo liberal, em alguns assuntos como o uso de alguns medicamentos, o uso de algumas drogas listas e ilícitas, e no caso também a permissão para a eutanásia, tá? Inclusive hoje pessoas que têm interesse em cometer não, em realizar a eutanásia, eles têm que se dirigir a alguns desses países que permitem fazer. Então, aqui no Brasil, você não vai poder fazer, a não ser que alguém faça e essa pessoa responda legalmente. Responda legalmente. Então, em alguns países da Europa e até o Uruguai também tem, ele também é um país bem aberto nesse sentido, né? E aí a discussão ela perpassa muito por uma questão cultural, por uma questão de quem elaborou a lei, de quem aceitou. É muito complexo, né? Muito complexo dizer o que é certo ou errado. Mas além da eutanásia, pessoal, nós temos mais duas definições. A primeira dela é bem interessante, é interessante porque nós vamos falar sobre ela para frente, é sobre a ortotanásia. A ortotanásia ela consiste no ato de parar com atividades ou tratamentos que prolongam a vida de forma artificial. Isso acontece em casos que uma pessoa se encontra em coma ou estado vegetativo, não havendo tendência para que ela se recupere.
é uma forma de eutanásia passiva. A ortotanásia é contemplada por muitos como uma morte que ocorre de forma mais natural. A ortotanásia, pessoal, a eutanásia, na verdade, então vai lá. Como é que funciona? Geralmente se aplica uma injeção com algumas substâncias no organismo da pessoa que aos poucos vão fazendo com que os órgãos parem de funcionar. Isso é eutanásia, né? A ortotanásia, ela, ela pode ser considerada de uma certa forma um pouco mais leve, se podemos usar assim esse termo, porque como é que ela acontece? Vamos supor que você está num estado vegetativo fazendo utilização de algum aparelho respiratório, eletrônico, artificial para você sobreviver. Ou seja, sem aquele aparelho você não respiraria, você consequentemente não estaria vivo. Né? Ao desligar aos poucos esses aparelhos, você estará acometido, né, da ortotanásia. Né? Você vai estar fazendo a ortotanásia, optando pela tal. Obviamente, a ortotanásia ela é feita, na maioria dos casos, ou permitida por um terceiro, né? Um parente, um familiar, um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa. É ele quem permite, porque na maioria dos casos da ortotanásia, a pessoa não está em condições de, porque ela já está num estado, como diz ali, vegetativo, ou em coma muito sério. Né? Então é nesse sentido. E nós temos o oposto da eutanásia, que é a distanásia, que ela é vista como o contrário, né, e remete para o ato de prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem uma doença incurável. Frequentemente, a distanásia implica numa morte lenta e sofrida. Até esse texto até parece ser um pouquinho indo contra, né, a distanásia, mas de novo aqui não é o intuito da aula, né, e sim refletir sobre. Né? Então não é falar sobre apontar certo ou errado, até porque eu não sei se existe certo ou errado, ou se existe, é muito complexo de afirmar, de dizer. Mesmo tendo minhas opções pessoais, religiosas, sociais, culturais, ainda assim acho muito complexo. Nós já vamos chegar lá. No Brasil, pessoal, aqui são dois pontos interessantíssimos, porque não existe nada que diz, que tipifique a eutanásia como crime, entende? Então, assim, ela não está lá no Código Penal, no Código Jurídico, ela não está assim, né, eutanásia, crime para... Não. Ela é classificada, né, como homicídio. E como tal, aí você vai ser sujeito às regras de um homicídio. É claro que aí ela entra em vários conceitos e consensos em relação a você tirar a vida de alguém que estava com uma situação muito ruim. Enfim, é óbvio que vai amenizar do que você chegar e atirar em alguém, né? Não é a mesma relação. Mas, de princípio, ela parte como base, como o mesmo crime feito, como eu falei agora, dar um tiro em alguém, né? Ela é homicídio, tá? Então, mas aí, obviamente, existem muitas conversas, muitos diálogos em relação a isso, mas ainda é considerado um crime. Por outro lado, a eutanásia ela é aceita. E aí entra aqui para mim uma discussão bem complexa, porque até que ponto a eutanásia é tão diferente da eutanásia? Né? De uma forma ou de outra, vai estar tirando a vida de alguém. Né? Ambas com muita dificuldade, muitos problemas, mas ambas tiram a vida de alguém. Né? Então eu entendo a diferença, mas no fim das contas, se eu fosse fazer um julgamento de sim ou não, de certo ou errado, para mim entrariam quase que no mesmo balaio, né? Mas é interessante essa ideia, que no Brasil é permitido a orto, mas não é permitida a eutanásia, né? Interessante. E para trazer um caso bem emblemático para vocês, eu tenho quase certeza que muitos de vocês não vão nem saber, mas eu que acompanho o esporte paralímpico há muito tempo, vivenciei a carreira dessa atleta e vivenciei todo o processo dela, tá? Então tem a Marieke Vervoort, né? É uma atleta belga e ela multimedalista, conquistou várias medalhas em Paralimpíadas, campeonatos mundiais. Ela é uma atleta cadeirante, deficiente física. Ela corria na classe dos cadeirantes, né? Aquela cadeira bem legal, bem estilosa. E aos 40 anos ela optou pela eutanásia. Né? Mas ela já vinha comentando sobre isso há muito tempo, inclusive ela ela competiu aqui no Rio 2016 já certa da eutanásia. Tá? Então ela já competiu aqui sabendo que após alguns anos ela ia optar pela eutanásia. Mas vocês aí perguntam, professor, mas uma atleta optou pela eutanásia? Então vamos lá, pessoal, entender um pouquinho a história dela. Então,
Ela tinha uma doença muscular degenerativa incurável que lhe causava dores constantes, convulsões, paralisia de pernas e a deixava quase incapaz de dormir. Aqui é um outro assunto importante, antes de terminar de falar um pouquinho sobre ela. Não, vamos terminar aqui, vamos lá. Posso me sentir muito, muito mal, sofro aqueles ataques epiléticos, choro e grito por causa de dor, preciso de muito analgésico. E ela, uma entrevista dela, por exemplo, de 2016, durante a competição, inclusive. Na Bélgica, como eu falei, a eutanásia é legal. Lá em 2008 ela assinou, então, um termo, né, para que quando ela achasse que era interessante, que ela quisesse, ia ser permitido, e foi, de fato. Aí aqui, pessoal, entra um assunto bem interessante para mim, que eu acho que é... Nós tivemos ano passado uma grande reunião com os alunos de todos os cursos da saúde, quem quisesse, no projeto de uma professora, a professora Amanda, onde nós fazíamos... passava um filme discutia sobre um assunto que foi feito sobre isso. Nós assistimos esse filme, Como Eu Era Antes de Você, e discutimos sobre a eutanásia. E a palavra que eu trazia muito em questão durante a discussão era empatia. Empatia. Antes da gente tomar qualquer tipo de decisão de qualquer lado, eu acho que entender e nos botar no lugar do próximo é fundamental. Digo isso porque é muito fácil de fora falar que é errado fazer uma eutanásia. Muito, muito fácil. Agora se põe no lugar dela um pouco, no caso dela, dessa atleta, né? Dores constantes, 24 horas por dia, você não dorme. A base de remédio, o remédio não é suficiente. A tua situação tende a piorar, só piorar, porque a doença dela, no caso, é degenerativa, como é incurável, vai só piorar, 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 piorar. Até que ponto, né, a gente aguentaria isso por muito tempo? Pense você com uma dor de cabeça que você tem, sei lá, uma enxaqueca, uma dor de dente. Pense nisso 24 horas por dia pro resto da vida de vocês. Não é fácil, né? Então a questão é empatia. Nos botar no lugar dos outros. Entender o que acontece na vida dos outros. Julgar qualquer situação do mundo sentado no nosso sofá assistindo TV é muito fácil. Falar se ficar em casa ou não de coronavírus é muito fácil quando nós podemos estar em casa. Ou é muito difícil quando a gente não pode estar. Em nenhum momento, nenhum dos dois lados se põe no lugar dos outros, né? Então é uma reflexão que serve para a nossa vida, para as nossas vidas. Só uma curiosidade, em cima dela, na cama, na foto, aí tem um cachorro, né? Nós já estudamos para cegos tem os cães guias, e para os deficientes físicos nós temos os cães de serviço. Nós vamos estudar um pouquinho sobre eles mais para frente, mas para adiantar, um pouquinho de spoiler, né? Esses cães guias, eles ajudam muito o deficiente físico. Para você ter uma ideia, até meia eles põem e tiram, abrem porta, abrem gavetas, pegam celular. Ajudam muito um tetraparésico, por exemplo, né? Nós vamos falar mais sobre isso mais pra frente. Tem algumas gravações de alguns cadeirantes que têm os seus cães que passam pra gente falar sobre eles, tá bom? Pessoal, era sobre isso que eu queria falar com vocês. De novo, não é o assunto mais tranquilo e gostoso do mundo, mas é um assunto importante e faz inclusive nós refletirmos sobre outras coisas, outras situações das nossas vidas, né? Eu espero que ela tenha sido interessante. Mais uma vez, essa aula está sendo gravada e vai ser postada no YouTube, bem como teremos aula ao vivo hoje também, tá? E as duas aulas estarão expostas, tanto essa aula como a nossa aula com uma discussão acerca do conteúdo. Além disso, também estaremos nas nossas plataformas para conversas digitadas. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Nos vemos na próxima semana na nossa aula sobre a revisão para a nossa prova, né? Conteúdo todo esse bimestre. E teremos nossa prova do primeiro bimestre agora no final do mês de abril. Tá bom? Então fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima.